A mensagem que Deus colocou no meu coração para eu falar é sobre a serpente. No Antigo Testamento, lá no livro de Números, tem uma passagem em que o povo de Deus começou a murmurar no deserto contra Deus. Na verdade, eles fizeram isso por diversas vezes. Na menor dificuldade que eles tinham, eles começavam a murmurar, começavam a reclamar. E eu falo sempre que existe uma diferença muito grande entre reclamar e clamar. Muitas vezes, ao invés de nós clamarmos a Deus, a gente começa a reclamar. E o povo naquela época tinha muito essa murmuração, reclamação. Ao menor dos problemas, eles começavam a murmurar contra Deus. E foi assim desde quando eles saíram do Egito, quando se depararam com o mar, tiveram que atravessar o Mar Vermelho, depois quando teve problema de falta d'água, problema de falta de comida, problema de chegar num lugar para beber água e a água era amarga, enfim, eles murmuraram demais contra Deus. E chegou um ponto lá em que eles já estavam há muito tempo, há muitos anos andando ali no deserto, e eles se revoltaram e começaram a reclamar, se rebelaram contra Moisés. E Deus então, segundo a palavra ali, segundo a Bíblia, Deus mandou algumas serpentes. E essas serpentes, essas cobras, picavam aquelas pessoas que murmuravam. E as pessoas começaram a morrer. Eles eram picados por serpente e morriam. E aí eles foram então a Moisés, se reconciliar com Moisés e pedir para Moisés clamar a Deus para que Deus parasse com aquilo. Deus então falou para Moisés, falou, faça uma serpente de metal, usa o metal, faz uma serpente e coloque sob ela uma haste e erga essa serpente e coloque no deserto. Toda vez que uma serpente vier e picar um filho de Israel, picar uma pessoa do povo de Israel, essa pessoa olha para a serpente e ela será curada e não vai morrer. Então Moisés fez isso, ele fez a serpente, colocou numa haste, ergueu, e toda vez que alguém era picado de cobra, chegava lá, olhava no olho da serpente e era curado e não morria. E aí, certa vez, Jesus conversando com seus apóstolos, com seus discípulos, e ensinando, e ele estava falando sobre diversos assuntos, e ele falou sobre isso. Falando sobre a morte dele, disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus foi levantado na cruz. A haste que levantou Jesus é a cruz. E nós somos diariamente contaminados pelo pecado, e o pecado nos leva à morte, uma morte espiritual, eu digo. Toda vez que nós pecamos, nós estamos caminhando rumo à morte. E Deus encaminhou seu Filho e ergueu o seu Filho numa haste. E toda vez que você olhar para Jesus, você é curado daquele pecado. Jesus, ele veio para libertar todos nós do pecado. Então, nós precisamos olhar para Jesus, que Jesus, por isso ele disse, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim como ele também foi levantado numa haste, se nós olharmos para ele, se nós nos espelharmos nele, nós seremos libertos, nós seremos curados dessa maldição que persegue o homem, que é o pecado.